Qualquer corintiano que se dê minimamente ao respeito não pode conceber e aceitar a ideia de ficar 500 dias treinando e não conseguir ser minimamente competitivo contra o 8º colocado do campeonato uruguaio, que malemar tem um time meio ali, Peñarol e Nacional. 8º colocado, um time que rebaixaria na série A2 do Campeonato Paulista. Eu não tô falando que rebaixaria da primeira divisão do Paulistão não, tá? Rebaixaria da série A2 pra série A3 do Campeonato Paulista. Jogamos contra um time onde, se você pegar toda a folha salarial, todo o nível de estrutura, todo o nível de investimento, você paga tudo aquilo lá apenas com a folha, apenas com o olerite do Yuri Alberto. A gente não pode aceitar desta forma o time do Corinthians jogando como putinha de um bando de time que tem por aí, tá? Pra quem tava com saudade do Coringão, palmas aí, né, cara? Motivo do nosso Rivotril, mais uma vez, voltando. O Corinthians conseguiu fazer uma partida patética, uma partida bizarra, uma partida mal treinada, onde você tem 500 dias pra treinar e a tua grande jogada de bola parada é fazer uma filinha, é fazer um trenzinho dentro da área, parecendo que um tá querendo enrabar o outro dentro da área. O Antônio Oliveira olha pro Yuri Alberto e pro Pedro Raul, acha que os dois conseguem jogar juntos, sendo que qualquer pessoa cega no mundo consegue ver que não tem mínima condição do Yuri Alberto. Ah, mas eu gosto muito do Yuri Alberto, ele fez gol agora, tá? Então deixa ele como centroavante, não como ponta, tá? Não tem condição. Você vai jogar com o Pedro Raul ali, é um peso morto que a gente tem ali. 26 milhões de reais do Pedro Raul, parabéns. Realmente excelente investimento aí do Augusto Melo, que todo mundo pagou pau, excelente, maravilhoso. Bora trocar uma ideia aí sobre esse jogo. Deixa o like aí se você quiser. Se por acaso você não quiser, deixa o dislike também. Se inscreva no canal, ative o sininho. Todas essas coisas aí que ajudam o canal a continuar crescendo. Nossa, tem que respirar fundo. Meu Deus do céu, cara. Como que o Corinthians consegue roubar a brisa da gente? E assim, não é que a gente tá, sei lá, empatando fora de casa com o Flamengo, empatando fora de casa com o Palmeiras, empatando fora de casa com o Atlético Paranaense. É o Racing. E não é o Racing original, o Racing de Avellaneda, lá da Argentina e tal. Não é nem o Racing genérico, que é o Racing de Córdoba. É o Racing genérico do genérico lá do Uruguai. Racing de Montevidéu. Você olhou lá na arquibancada, os caras nem torcida tem, tinha meia dúzia dos caras lá no Estádio Centenário. É deprimente, é vergonhoso. Se você for analisar o resultado pelo resultado, uma coisa que a gente já conversou aqui diversas vezes, se você tá chegando agora, eu vou tentar explicar. Esse tipo de formato de competição, Sul-Americana e Copa Libertadores, não tem segredo. Basta você pontuar o máximo possível dentro de casa, ou seja, fazer os 9 pontos ali, na pior das hipóteses em casa, fazer 7 pontos, beleza, ali 2 vitórias, o empate seria a pior dos cenários, e fora de casa, tentar pontuar o máximo possível. Então você pega ali 2 empates, por exemplo, te dá até uma possibilidade de uma derrota fora de casa. Então, ao pé da letra, a gente não, sabe, não foi um resultado ruim, porque a gente empatou fora de casa, a gente empatou ali contra um time uruguaio, porque vão tentar vender essa ideia aí pra vocês. Ai, mas é um time uruguaio, é sempre difícil jogar com um time uruguaio. Olha o resultado dos caras no campeonato uruguaio, os caras estão em 8º, de 6 jogos, perderam 3, desses 3, 2 foram em casa, tomando pipoco de todo mundo. Agora que ganhou do Cerro Largo, um time do Uruguai, pra poder entrar na 8ª posição. É um time que malemar ficar pengando entre primeira divisão uruguaia, primeira e segunda divisão uruguaia. Não dá pro Corinthians aceitar tão pouco. Já não era pra gente ter feito o primeiro gol. O primeiro gol foi um achado ali, né, numa jogada do Garro, que não tava jogando nada o jogo inteiro, tava apanhando bastante também, mas não tava jogando nada. Com o Yuri Alberto também, que tava um peso morto, mas fez o gol de cabeça e mais nada. E a gente conseguiu achar o gol, só segurar. Aí a gente tem um treinador que resolve, nas duas mexidas que eu já não entendi muito bem, né, puxar mais uma vez o Ranieri, que dá sustentação pro meio pra fazer a zaga, e aí depois, ganhando de 1-0, recuar o time contra o Racing genérico do Uruguai. É isso que a gente tem, é essa que a gente tem. E aí vocês viram, bate palma, Bidu, Matheus Bidu, excelente, a nossa solução. Ah, a nossa solução é o Hugo? Não, a gente não tem lateral esquerdo, porque o Hugo, o Duílio, na época dele, tirou o Hugo do rabo dele pra poder colocar no Corinthians, como um monte de carniça que a antiga gestão colocava aqui, e o Matheus Bidu foi outro, que ele também tirou do rabo dele. E aí os caras estão com saudade do Fábio Santos. A gente não tem lateral esquerdo pelo 50º ano seguido aí. Desde o Arana que a gente não tem lateral esquerdo.
E aí, cara, a gente fica nesse desespero de não ter peça minimamente aceitável pra fazer alguma coisa ali dentro. A gente tá tendo que improvisar na ponta direita o Yuri Alberto, que malemar centroavante ele é. É isso que os caras estão fazendo. Aí o Antônio Oliveira acha de bom grado aí, né? Todo mundo sabe aqui no canal que eu não sou fã do Romero não, cara. Eu acho que, pô, Romero é bem limitado, mas o Romero tá pedindo passagem. O Romero tem que ser titular do time do Corinthians hoje. Isso é inegável. Só o Antônio Oliveira que consegue ir pra essa linha. O Corinthians de bola parada não tem nada. E assim, você falar isso no Campeonato Paulista depois de 6 dias que o Antônio Oliveira chegou, beleza, compreensível. Mas depois de 500 anos treinando, você não ter uma bola parada, a tua grande jogada é enfileirar um enrabando o outro dentro da área pra fazer alguma coisa, é isso? É impressionante como que o Corinthians não consegue gerar jogo. Isso não é de hoje, tá? Já é de muito tempo, desde a época do Silvinho pra antes, né? O último que tinha alguma coisa de bola parada foi o Carille, lá em 2019, a gente tá falando 2018, né? Porque o Corinthians é impressionante como é que ele não consegue aproveitar nada de bola parada. E não é que assim, pô, cara, não tem muito aproveitamento de números. Não, cara, não consegue fazer uma jogada que consiga levar perigo pro gol adversário. O goleiro do time adversário e a defesa do time adversário, ela sempre fica tranquila em bola parada. Seja de escanteio, de falta perto da área. Impressionante, cara. E aí você pega também uma arbitragem que é ruim, mas eu tenho vergonha, mais uma vez, tá? Eu já falei isso aqui 1000 vezes também. Eu tenho vergonha de falar da arbitragem. A arbitragem era pra ter dado vários cartão amarelo aí pro time do Racing, mas não deu. Ficou segurando e ainda conseguiu dar um cartão por reclamação pro Garro no final do jogo. Árbitro fraco, arbitragem fraca. O Corinthians era pra ter perdido, porque aquele gol que saiu dos caras tava impedido, com certeza, mas foi mais uma falha de marcação. O gol dos caras parecia um gol de pelada de final de ano, um gol de casado contra solteiro, com o carinha do Racing com um copinho de cerveja na mão. Nas costas do Kaká, que eu avisei aqui, esse Kaká é mediano pra baixo. Era um Raul Gustavo meia boca. Aí eu falei, não, mas é tudo que é cornetar, tudo que é falar. Porra, tá aí, cara, o Kaká tomando a bola nas costas. Se é o Gil tomando uma bola das costas desse jeito lá no ano passado, meu Deus, estaria crucificando o cara. Olha, sinceramente, vamos pras notas aí. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. No primeiro tempo a gente teve uma jogada que foi uma finalização do Fagner de fora da área ali no comecinho, e a melhor chance do primeiro tempo tinha sido do Racing já. Não dá, cara, não dá, é muito pouco demais, é muito pouco pro time do Corinthians, cara. Nossa, não dá pra gente olhar pro time do Corinthians com essa folha salarial, 20 e lá vai cacetada milhões. Não, calma aí. Responde pra mim aqui de coração, sabe, com todo o amor do mundo. O Corinthians, assim, foi atropelado no Campeonato Paulista. Durante grande parte do Campeonato Paulista, brigou pra não rebaixar. Entrou na zona de rebaixamento. A gente tava até cogitando possibilidade aí de jogar uma Série A2 do Campeonato Paulista em 2025. Aí chegou o Antônio Oliveira, os resultados começaram a sair, mas no Campeonato Paulista a gente tá falando de Portuguesa, a gente tá falando de Botafogo de Ribeirão Preto. E aí agora a gente estreia na Sul-Americana depois de um tempo considerável pra poder treinar, depois de ter atropelado, segundo a visão de um bando de otário por aí, o poderosíssimo Londrina da Série C, vai jogar contra esse time que não consegue jogar um Campeonato Paulista aqui e toma um pipoco. Qual que é a sua expectativa pro Campeonato Brasileiro? Porque eu fiz um vídeo aqui esses dias e o tanto de gente comenta assim, você não é corintiano, porque eu falei que o Corinthians ia ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, nesse momento aqui, a gente sabe que o Corinthians tá assim, ó, meio de tabela do Campeonato Brasileiro é um otimismo nesse momento. O corintiano, ele que pensa nessa 8ª, 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, está sendo otimista. Quem tá pensando em G4, briga por Libertadores, é burro. Essa que é a verdade, porque os resultados não se sustentam. Só que aí eu não queria aceitar a possibilidade, pô, mais um ano a gente vai ter que brigar na parte de baixo, vai ter que brigar pra não rebaixar, mas a gente não consegue ser competitivo depois de um tempão contra o Racing. Aí eu sou obrigado a ver gente falando assim, ai, mas o Corinthians tá sem ritmo de jogo. Mas que porra de ritmo de jogo? Se tá lá com o jogo todo, não tem tempo pra poder treinar. Agora tem o tempo pra poder treinar, não tem ritmo de jogo. Mas não marcou o amistosaço contra o Londrina lá no Paraná, perdeu dias de treinamento pra poder viajar, pra fazer gracinha, pra encher o saco, pra poder ter ritmo de jogo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Nossa, beleza, vamos para as notas aí. Notas do time hoje, ó. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou colocar primeiro o melhor jogador da partida, só para que vocês tenham uma ideia de qual a nota do melhor jogador da partida hoje. Não poderia ser diferente, eu sempre faço isso quando o jogador é o único a marcar aí. Yuri Alberto, para mim, foi o melhor jogador da partida.
pelo gol, é só o gol, de tudo, todo o resto do Yuri Alberto foi uma bosta. Teve um lançamento no primeiro tempo, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, que a bola, que o zagueiro dos caras fura, que o Yuri Alberto não consegue quase dentro da pequena área dominar a bola. Esse é a nossa esperança de gol. Aí você fala, ai, mas ele está fazendo gols. Ele está... Pelo amor de Deus, cara, se contenta com muito pouco, entendeu? Nossa, um pão com bosta, sabe? É assim, você não pensa na Nutella, você pensa num pão com bosta e tá tudo bom. Ah, pelo menos eu tenho um pãozinho pra comer aqui com bosta. Então, Yuri Alberto, nota 6, melhor jogador da partida. E aí também, uma coisa que eu não costumo fazer aqui, mas vou fazer, eu quero deixar pra vocês decidirem o pior jogador da partida, porque eu vou colocar duas opções. Aí você comenta aqui embaixo, qualquer outra opção fora desses não tá dentro do que eu vi do jogo. Então, Pedro Raul, né? Porque tem que confundir, né, cara? Raul Gustavo nem entrou, coitado dele, né? Pedro Raul e o... Como é que é o nome? O Kaká. Pedro Raul e o Kaká. É que eu falei Raul Gustavo e o Raul Gustavo, o Kaká é uma espécie de Raul Gustavo, tá? Pedro Raul e Kaká. Os dois eu deixei com nota meio. Fui muito generoso com os dois, porque eu tirei esse meio da minha bunda, né? Quem que foi o pior? Pra mim, eu coloco aqui o Pedro Raul, porque a gente espera mais dele. 26 milhões de reais, a solução de gols aí, né? E o Kaká, pra mim, é mais pelo hype de todo mundo aí. Pra mim, o Pedro Raul. Mas aí você escolhe aí qualquer um dos dois. Vamos começar as notas do goleiro então. Cássio, pra mim não falhou no gol, não teve nada que comprometesse nesse sentido. No finalzinho teve um contra-ataque que ele tentou puxar lá com o pé, entregou a bola direto pros caras, dando nota 4 pro Cássio, sendo muito generoso aqui. Fagner, nota 4,5. Pra mim fez uma partida mediana do Fagner, teve aquela finalização no primeiro tempo, nota 4,5. Félix Torres não fez uma boa partida, teve duas falhas grotescas agora no final, nota 2,5 pro Félix Torres. Gustavo Henrique, uma piada de mau gosto, parece um boneco de Olinda, grossão, esquisito, correndo, só tem tamanho, né, que o Augusto Melo tirou do rabo dele vindo da Europa. O cara veio até desequilibrado, veio tendo que fortalecer uma parte da coxa porque tava esquisito, né? Ai, Gustavo Henrique então nota 1. Gustavo Henrique nota 1. Hugo, a gente vai falar do Hugo mesmo? E quando eu gravei um vídeo aqui, não tem muito tempo, quando o Hugo chegou aqui, né, foi anunciado, eu fiz uma análise tática completona, uma análise completona sobre todo o contexto do Hugo e dei uma nota, se eu não me engano, nota 3, alguma coisa assim, analisando as últimas 5 temporadas do Hugo. Teve gente que me criticou, falou que eu tava fazendo a caveira do Huguinho. Nossa, você está fazendo a caveira, você está usando a sua influência O Hugo é uma bosta, meu amigo. Já era previsível. Ele iria surpreender a gente se ele fosse nota 5. É fraco. Aí entra o Bidu, no primeiro momento, na primeira bola que ele pega, ele cai sozinho. Ele cai sozinho, perde a bola sozinho algumas vezes. A gente não tem lateral esquerdo. É 2 monte de bosta que tá lá. Não pense que porque o Bidu deu um passe contra o Londrina que vai acontecer alguma coisa. Não vai, porque o Bidu é ruim. O Cruzeiro não quis o Bidu. O Cruzeiro que tava na Série B em 2022, que teve o Bidu como titular, não quis exercer o direito de compra com valor fixado no Bidu. Você achou que o Bidu ia render o quê aqui? O Bidu não conseguiu se sobressair tendo o Fábio Santos morto com 529 anos na temporada passada. Então esquece, cara. Bidu não é solução pra porra nenhuma. Eu prefiro deixar ou Caetano, ou não deixar sem lateral, deixa um Cone, chama o Vitor Mir da base, qualquer coisa assim. Nota 1 pro Hugo. Ranieri, nota 4,5. Mais uma vez, tá? Ranieri, onde ele oferece um pouco pra gente ali, né? Nessa partida especificamente. Aí o Antônio Oliveira vem, puxa o Ranieri pra trás. Aí puxa ele como zagueiro, perde o meio campo, coloca aquela bosta do Fausto Vera. Fausto Vera, nota 2,5. Teve uma finalização, por isso que tem essa nota 2,5. Tá uma finalização agora no finalzinho que acabou gerando um escanteio. Bidu, nota 1,5. Já falamos sobre ele aqui. Bidon também foi mal na partida, apagado, não conseguindo estar conectado ali dentro, ou seja, vai abrir um tapete vermelho pra quando o Maicon voltar como Salvador. O Maicon sendo Salvador é a mesma coisa, a mesma questão do Bidu. É um pedaço de bosta que agora tá machucado, a hora que voltar, vai voltar com a solução pra um bando de arrombado que tem por aí, não vai achar nada. Então o Bidon foi mal também, nota 2,5. No lugar do Bidon entrou o Kaká, que pra mim falhou no gol, muito mal, esquisito na bola, assim, colocado, nota meio, como eu falei. Aí você pode escolher entre o Kaká e o Pedro Raul como pior.
Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, eu tô dando uma nota 5 pela assistência. Mesmo critério do Yuri Alberto. Tô sendo o mais justo possível. O Rodrigo Garro não fez mais nada, assim. Pouquíssima coisa. Errou um monte de passe. Cruzamento foi uma bosta. Escanteio na hora que foi cobrar. Cobrava tudo no primeiro pau. Mal colocou. É assim, ruim o Garro hoje, tá? Nota 5. O Wesley, nota 4,5. E eu tô sendo até um pouco injusto com o Wesley aqui. É que eu não podia colocar ele na mesma nota aí do Garro e do coisa que participaram tão efetivamente do jogo. Mas o Wesley é o cara que fez fumaça ali pela ponta esquerda em algumas vezes. Então por isso eu tô dando uma nota 4,5 pra ele. Tá, Yuri Alberto já falei, nota 6. O Romero, nota 2. Nem vi o Romero em campo nesse pouquinho tempo, mas o Romero tem que ser titular. Não dá pro Yuri Alberto ser titular. Pedro Henrique, nota 2,5, tentou fazer, fez uma falta, ficou meio perdido ali e tal, nada com nada. Matheus Bidu já falei, Fausto Vera, nota 2,5, tá? Antônio Oliveira, tô dando nota 1, péssima partida também, tanto em escalação quanto nas substituições do Antônio Oliveira, e é isso aí, tá? Nossa, que desespero, cara, que desespero. E aí agora vai ter mais uma semana pra treinar, agora tem que se preparar pra pegar o Atlético Mineiro no Brasileiro. Olha, assim, as expectativas são péssimas. Então, se a gente for pegar uma amostragem do que foi o Campeonato Paulista, do que foi essa parada, do que foi o jogo contra o Londrina, que a gente jogou mal, tá? Jogamos mal contra o Londrina, é importante lembrar, e agora jogando mal de novo, as expectativas são ruins pro Campeonato Brasileiro aí. Você pode concordar ou discordar disso aí, tá tudo em paz, mas pela lógica o Corinthians vai sofrer. Muito obrigado, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente a continuar crescendo aqui. Obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.